Bom dia a todos. Poderia nem estar aqui na presença, né, buscando a presença de Deus, mas nós estamos aqui nessa terra para obedecer à voz do Senhor, né? Então, muitas das vezes a gente quer correr do que Deus tem para nós, mas Deus ele nos acorda, né, na madrugada para nós servirmos a Ele, para Ele poder, né, transmitir a nós o que Ele quer conosco nesse dia, né? Então hoje eu levantei com Deus me chamando, né, para a oração, porque todos os dias eu oro, falo com o Senhor, né? E muitos são as aflições que a gente passa para a gente seguir a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós queremos desistir de não estar ouvindo, né? Mas quando Deus nos escolhe, a gente temos que obedecer, né? E ai de quem é o escolhido e não obedece o que Deus tem para nossas vidas. Muitas das vezes eu quero correr do que Deus me chama para fazer, né? Porque a gente não quer, porque é muito difícil seguir o caminho do Senhor, né? Mas ai de nós de não obedecermos o que o Senhor quer conosco, né? Então, quando começam muitas aflições nas nossas vidas, nós já sabemos que Deus tem um chamado conosco. Eu vou ler a palavra que Deus me deu no dia de hoje. Eu estava aqui andando daqui de um lado para outro aqui dentro de casa, que eu levantei cedo, e Deus me deu uma palavra. E eu vim procurar na Bíblia. Então, eu vou ler para vocês Jeremias, capítulo 1, o versículo 4. Foi a palavra que Deus me deu no dia de hoje. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse ele, né? Porque a gente faz essa pergunta para Deus, né? Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque a gente não sabe falar, né, a palavra de Deus. E a gente vê muitos profetas, então você fala: Senhor, isso não é para mim, não é para mim ser um profeta, porque olha como eles falam. Então a gente se pergunta mesmo para Deus, né? Então até a gente mesmo fala que nem o profeta Jeremias falou para Deus. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, né? Então a gente acha assim: ah, eu não consigo falar da forma que esses profetas falam, né? Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então a gente fica mesmo, né? Ah, eu vou ter que ir a algum lugar falar. Mas quando Deus nos escolhe, a gente temos que ouvir a voz de Deus. E não é nós que falamos por nós, não. É Deus que fala por nós, é Ele que nos dá a palavra. E a melhor palavra, ela vem da palavra do Senhor, da Bíblia, né? Vem da Bíblia. A Bíblia tem a palavra certa do Senhor. Não somos nós que temos que chegar e falar da profecia para ninguém. A profecia melhor que tem, ela vem da boca de Deus, né? Então aqui diz, né? Diz o Senhor: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então não só a palavra de Deus, ela não vem de nós ou do homem, porque eu falo para vocês, eu não sou uma pessoa que não sigo placa de igreja, eu não sigo pessoas ou homens, mas eu gosto de seguir a Deus, de ouvir. Eu vou na igreja, mas eu gosto de ouvir a voz do Senhor, né? Porque nós aqui na terra, um dia todos abaixo de Deus vão ter que se prostrar diante do Senhor, porque só tem um Deus. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas, uma falando mal da outra, mas se nós vermos e nós irmos pelo caminho de Deus, hoje em dia, são tantos acidentes, tantas coisas, né, guerras, são tanta enchente, que se nós percebermos as igrejas menores e as igrejas maiores, elas têm a condição de chegar até esse local, a levar um mantimento, a levar um remédio, a levar
uma palavra a ajudar aquelas pessoas, conseguir ajudar aquelas pessoas a passar por aquele momento, né, que eles estão passando. A igreja menor, elas não têm condição de chegar lá. Então, o que eu acho no meu ser, no meu pensar hoje em dia, é que as igrejas menores teriam que se unir com as mais grandes para nós conseguirmos chegar até este local, a qual ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas naquele momento. Mas hoje em dia parece o quê? Que nós estamos, as igrejas lutando, sabendo nós que nós temos um Deus. Para a igreja menor ou para a igreja maior, nós temos um Deus. Coitados daqueles que usam a palavra de Deus para poder subir na vida e não fazer o que é da vontade de Deus mesmo. Porque toda igreja que quer crescer, elas têm que fazer a vontade do Senhor. Elas têm que seguir para poder Deus ver a correção que ela está e ajudar com que ela cresça. Se uma igreja hoje em dia tem grandonas, você olha e fala assim, aquela igreja tem um templo, tem a ajuda de muitas pessoas, aquela igreja pequena, ela foi hoje, aquela igreja grande, ela foi um dia uma igreja pequena. E Deus permitiu que aquela igreja pequena subisse e chegasse onde ela está hoje em dia. Então, todas as igrejas pequenas que querem subir, façam ser da forma que Deus quer. Sejam da forma que Deus quer. E um dia Deus vai permitir que você chegue da forma que está numa igreja grande, que tem templos, que tem muitos fiéis, né? São aqueles que querem só usar o nome do Senhor para crescer. Mas Deus não passa um cisco diante dos olhos do Senhor que Ele não veja, que Ele não veja o que está acontecendo. Então, há daqueles que não fazem da forma que Deus quer, que usam a palavra do Senhor para poder subir na vida. Né? Então, não são todos que são dessa forma, são algumas pessoas que usam. Né? Então, o que eu falo hoje em dia é que se nós temos um chamado, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Deixar que Deus age na vida da gente para nós podermos conseguir o que Deus quer conosco. Nós não viemos aqui nessa terra para poder passarmos aqui sem ser notados. Né? Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos do Eterno. Somos filhos de Deus. Um dia Deus veio em forma de filho nessa terra e passou pelo que Ele passou. Não foi porque hoje em dia nós ficássemos sofrendo. Foi para nós sabermos que nós só temos um Pai, que nós somos filhos do único Senhor e Salvador e que nós temos que passar por essa terra aqui, nós sermos reconhecidos que nós somos filhos do Eterno, andarmos na correção do Senhor. Né? Hoje eu vejo que não são muitas pessoas que gostam de mim, mas eu não ligo para essas coisas, sabe por quê? Porque hoje eu sirvo um Deus. Um dia eu estava no mundo, mas hoje eu sirvo um Deus. Eu fui chamada por Ele, fui escolhida por Ele. No ventre da minha mãe eu já fui escolhida por Deus. Então eu vejo isso hoje em dia, eu sinto isso dentro de mim, no meu coração. Então muitos são os ataques contra a minha vida. Mas hoje em dia eu não ligo mais para esse negócio de ataques. Mas para quem quer me atacar de alguma forma ou ver o passado e não ver o que eu faço hoje em dia. O meu passado já não me pertence mais. O que me pertence hoje em dia é o que eu tenho com Deus. E eu sei o que eu tenho com Deus. Hoje é dia 2/5 e hoje eu senti a presença do Senhor na minha vida. Já não é de hoje que eu vejo Deus falar comigo. Então hoje eu passo para vocês que servir a Deus é você ouvir a palavra dele, é você sentir a presença do Senhor dentro de nós.